Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, para que a nossa noite seja uma noite pródica, de aprendizado, de bênçãos, que possamos nos manter nesse diapasão de alegria, de fraternidade, de equilíbrio, e que possamos, sensibilizados, em contato com a espiritualidade maior, angariarmos os elementos que possam nos ajudar também na cura das nossas mazelas, das nossas dificuldades morais, espirituais, as dificuldades físicas que possamos estar passando por elas. Portanto, que Deus abençoe a nossa noite. Iniciamos dando boa noite para todos os teleouvintes da Rede Brasil Espírita, da Rádio Brasil, dando boas-vindas para vocês, se tiver alguém que está vindo a primeira vez na casa, que se sintam acolhidos, se sintam dentro da nossa simplicidade, né, envolvidos com todo o contexto do nosso trabalho, que é o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. O nosso trabalho é participativo, portanto, aqueles que quiserem perguntar, comentar, a palavra está franqueada. Basta só levantar o dedinho para a gente passar o microfone. O microfone apenas com o intuito de quem está em casa ouvir a pergunta ou o comentário, porque senão fica um hiato, né? A reunião vai ficar silenciosa para quem está fora. Só por isso, tá bom? Bom, gente, então, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, conforme dissemos, que é a obra básica da doutrina espírita, que foi editado em Paris no dia 18 de abril. E eu gostaria hoje de, carinhosamente, relembrar a figura da nossa amiga Yolanda Puff, que trabalhou na nossa casa desde a fundação, desencarnou no início desse ano, não foi lá? E foi em março. Aí, alguns meses depois, o senhor Walter, marido dela, também desencarnou. E quarta-feira ela nos brindou com a presença dela aqui, e foi um motivo de muita alegria para todos nós receber a visita de mais uma trabalhadora que agora engrossa as fileiras dos trabalhadores da FEAC lá no mundo espiritual. E aí eu vou fazer uma prece para Jesus para parar com aumentar a fila, né? Não, tem que reforçar do lado de cá, viu, Jesus? Só brincadeira, mas que a Yolanda receba o nosso carinho. Toda vez que eu começo o estudo do Livro dos Espíritos, eu lembro dela sentada aqui no cantinho de cá, aí eu falava, o estudo do Livro dos Espíritos, que foi editado. Aí quando eu falava, 18 de abril, ela repetia comigo, 18 de abril de 1857, era tão bonitinho, né? Então eu lembro com muita saudade dela. Bom, vamos lá. Estamos trabalhando então com a segunda parte, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Estamos no tópico Relações de Além-Túmulo. Na última semana nós trabalhamos a questão 278 e 279. Está correto, Dora? Você que anotou? Então eu vou fazer a leitura da 279, só da 279, e já vou iniciar com a leitura da 280, que é o trabalho da noite, ok? Então vamos lá. Pergunta 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Ou seja, os espíritos do mundo espiritual podem ir desde as regiões superiores às regiões inferiores? A ideia é essa. Resposta: os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Comentário rápido, prometo. Então, os espíritos que estão numa categoria de elevação, ou seja, num nível superior ao que a grande maioria se encontra, eles podem frequentar todas as regiões. Porque, por certo, aonde eles estiverem, eles estarão
auxiliando aqueles que estão numa condição inferior. Auxiliando como? Impulsionando a evolução na base da inspiração, do atendimento, do ensinamento, propondo educação, transformações. Então, eu brinquei que semana passada eles têm um green car, né? Green car é um passaporte. Como é que chama? Qual que é o significado de green car, Fabrício? Você que é um moço internacional? Não, é um passaporte, uma liberação para entrar nos Estados Unidos, ir e vir. Ir e vir lá nos Estados Unidos. Olha para você ver que beleza. Então, os espíritos no mundo maior têm um green car, né? Podem frequentar todas as regiões porque o objetivo é o bem. Continuando a resposta. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas, Gislene. São interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Vou contar um caso que aconteceu hoje comigo. A minha filha, ela gosta de contar história. E a gente tem uma prática lá em casa de vez em quando, depois do almoço, ela vai contar história e eu vou ouvir a história, até um determinado momento. Que ela continua contando a história e eu vou para os braços de Morfeu. Depois do almoço, você pensa bem. Isso é uma brincadeira. E ela estava contando uma história hoje de um filme que ela assistiu, que é um filme que é baseado numa lenda da Idade Média, que tem um determinado castelo, que esse castelo é protegido por uma bolha e só consegue enxergar o castelo dentro da bolha quem tem um coração bom. Quem tem um coração puro. A pessoa não consegue enxergar o castelo. Olha que danadinho. Ela contou esse caso. Isso encaixa aqui no estudo nosso. Por quê? Observe. As regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos. A nossa ideia de ser interditada é impedimento, uma barreira, é proibido. Não. Nesse caso aqui, não tem um impedimento assim no seu sentido assim agressivo, como a gente está acostumado aqui, cerca de arame farpado, etc. Não percebem. Aqui na porta da FIAC, aí eu fiquei pensando nisso, eu vou passar para você. Eu fiquei pensando nisso hoje, na hora que ela falou. Porque a gente costuma dizer aqui nos estudos, apoiados até nas obras de André Luiz, que aqui tem um campo magnético, protetor, que não é qualquer espírito, que no sentido de, dependendo do ideal, dependendo da posição espiritual, não é dado a ele o green card. Ele não pode entrar. Aí, quando a gente fala assim, pode passar uma ideia de que tem um monte de batedores lá fora, com a lança em punho, dizendo, não entre. Embora em alguns casos tenha mesmo. Eu não posso considerar isso não. Tá? Existem espíritos que se posicionam ali e a autoridade deles faz com que o indivíduo passe do outro lado da rua. Mas eu também posso trabalhar aqui com vocês essa ideia, que ela se ajusta de uma forma muito mais adequada aos mundos maiores. Não é percebido. Porque a luz, porque o coração do indivíduo está focado na treva. Ele só está pensando no problema, então ele não vê a solução. O Brás está querendo participar. Por favor, Brás, pode falar. Não, Carlos Alberto, é o seguinte, se o espírito bom, ele vem aos espíritos inferiores. Sim. O superior vem ao inferior. Né? Então nós estamos sendo barrados. Eles, automaticamente, como os níveis, o espírito bom, eles têm vários níveis, não é isso? Sim. Eles também são barrados pelos superiores a eles, ou eles podem ir lá em cima e não... Tá. Eles podem ir acima dele ou não? Agora eu vou tentar explicar tecnicamente. Tecnicamente,
Eu vou me apoiar em Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele vai falar sobre a mente. A mente é o campo da consciência desperta. O que significa isso? Continuando. O campo da experiência desperta que nos autoriza a operar dentro da faixa que efetivamente já foi como que estabelecida e conquistada. Em outras palavras, significa o seguinte: você pode ir até onde você dá conta. Até onde que nós temos fôlego. Aí, os espíritos costumam usar um simbolismo de uma ave, de um pássaro ascendendo às alturas. Ele vai chegando num determinado ponto que as questões atmosféricas não vão favorecer para que ele ascenda mais. Ele vai tendo problemas respiratórios também. Então ele tem que, como que, reduzir o ímpeto e trabalhar na faixa que a atmosfera, a natureza, favorece para que ele opere. Da mesma forma, na condição de espíritos ainda muito terra-terra, por mais que exista uma chancela, uma cancela aberta para que a gente ascenda ao mundo espiritual, não damos conta de ir demais. Agora, se você falar assim, eu quero descer para as furnas umbralinas, eu quero ir para o mundo inferior, você vai. Então vamos pensar na nossa posição, né? Com a nossa posição espiritual humana, ainda dado a muitos problemas de ordem moral a ser trabalhado, mas você atingiu um patamar, que é um patamar que garante a você, então, autoridade para exercer o que você já conquistou em camadas inferiores. Você pode entrar por opção. Teoricamente, eu não vou nem dizer... Desculpe, nós estamos num debate interessante. Mas eu não vou nem dizer controle. Porque você pode se descontrolar indo em regiões inferiores. Então, Você pode descontrolar, mas você tem uma facilidade de se elevar, de administrar. de voltar ao Sim, sim, sim. Então vamos pensar o seguinte, o André Luiz. Quando o André Luiz foi convidado para fazer incursões em regiões inferiores para ajudar espíritos em sofrimento. Lembram que eles tinham que passar por uma preparação? Eles eram informados, tinham um treinamento, não é? Eles tinham que fazer determinados exercícios mentais. E mesmo assim, na hora que o grupo partia para o trabalho, qual que era a orientação? Mantenhamos-nos vigilantes. Vamos ficar todo mundo aqui focado. Porque se desfocar, pode ter problema. Aí faz de conta não. Aí a equipe de André Luiz, por exemplo, em algumas incursões, eles iam até um determinado setor. Chegava ali para frente, o benfeitor falava assim, por exemplo, agora vocês aguardem aqui, que nós vamos continuar a caminhada. Aí o André Luiz, que é um Afonso desencarnado, que o Afonso fala, do nosso amigo Afonso, que ele no plano espiritual ele ia ser mais chato que o André Luiz para perguntar. Porque ele ia querer saber tudo. Então, isso é uma brincadeira com a Afonso. Conversei com ele ontem, enfim. Chega num determinado momento que os espíritos falam assim, olha, vocês aqui, vocês vão ficar aqui. Nós vamos continuar a descer. Por quê? Porque eles estão numa condição de uma graduação maior do que aquele agrupamento que foi até um determinado ponto, significando que eles podem descer mais, que eles não correm risco. Risco de quê? De se envolver com as complicações. Pontos que ainda não estão bem coordenados, administrados na intimidade do coração. Não sei se está dando lá para acompanhar. Então, ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais o campo mental dele já garante um acesso a regiões superiores, na mesma proporção, amplia-se para as regiões inferiores. Não sei se deu lá. Lápis, papel. Cadê o negócio? Vamos pensar o seguinte, vou atrapalhar o desenho da dor aqui.
Vamos pensar o campo mental operando na espiral. Quanto mais você abre em busca, vou colocar aqui. Quanto mais você se projeta em busca da verdade, que eu vou tratar como Deus, automaticamente você é convidado a operar aqui. Deu? Ou seja, você dá um passo para frente, buscando inspiração, a vida vai dizer, agora dá um passo para trás, me dá o vermelho. Um passo para frente, uma reunião como essa. O que ela significa? Uma reunião como essa é como se a gente estivesse buscando começar a vislumbrar daqui para frente. Quando você vislumbra para cá, a vida te diz que você tem que descer para cá. Como assim? É fácil. Você está numa reunião como essa estudando evolução. Aí você começa a ter informações. Aí daqui a pouco chega a espiritualidade, começa a falar do evangelho. Começa a mostrar a importância de você desenvolver-se em áreas específicas. A paciência, a prudência. Então aqui uma reunião como essa é como se a nossa visão estivesse sendo convidada para olhar um pouco para frente. Aí você começa a alcançar um pouco para frente, a espiritualidade está dizendo, então agora você vai dar um passo para trás, para você colocar em prática esses 2 passos que você deu assistindo uma reunião, lendo um livro, recebendo um passe, recebendo um benefício. Você recebeu? Significa que você tem que operar no sistema de gratidão, buscando sentido, para você voltar e colocar em prática. Ou seja, quanto mais você for para lá, mais você vai vir para cá. Não sei se deu lá. Com a ajuda do nosso amigo que gosta do quadro, eu acho que eu consegui passar a ideia. Deu aí? Amplia a envergadura, né? Amplia a envergadura. Então, eu vou voltar no Emmanuel. A mente é o campo da consciência. Primeiro capítulo do Evangelho do livro Pensamento e Vida. A mente é um campo da consciência desperta, que autoriza a operar nas faixas das conquistas e que a providência divina te favorece para operar. Como é que é teu nome? Gustavo, quanto mais você for resolvendo um problema, mais a providência divina vai falar assim, manda outro para ele. Ô Casalbel, mas tá doido achando que eu estava fechando a conta? Então você está enganado. Você pode até estar fechando a conta naquele assunto, mas você se preparou, resolveu aquele. A espiritualidade tem que dizer o seguinte, então tem que lançar outro para ele, porque é assim que vai o desenvolvimento. Aí você vai para a outra equação. Essa aqui está bem fundamentada. Aí ela está do seu lado. Ela tem dificuldade nessa equação. Então, enquanto você está sendo convidado para trabalhar com uma nova equação, a providência divina fala assim, mas ajuda ela nessa equação que você está bem. Aí você fica naquela ciranda. Você vai e volta. É isso que é viver o Evangelho. Essa que é a grande equação. É a grande meta. E é a conquista efetiva. Evangelho não é prática religiosa. Evangelho não é chegar aqui na FEAC e virar santo. Senhor, agora vamos fazer a prece. Apaga a luz. Diz que apagar a luz a gente fica santo. Não, que conecta mais. Então tá bom, então apaga a luz. Aí tá, Senhor Jesus. Aí fala até diferente. Aí daqui a pouco volta a falar do jeito que falava antes. Tá errado ficar mudando. Nossa, coitado. Tá dando? Ele tá atrás, né? Eu vou para cá, a câmera vê. Tá errado buscar a elevação, a inspiração. Tá errado ir lá para a igreja e seguir o sacramento, batizar, fazer lá as penitências. Está errado? Não. Naquele horizonte mental do indivíduo, é assim que ele se vincula. Então vai. Agora, quanto mais ele se vincular na vela, acendendo vela, mais ele vai ter que apagar a vela que ele acendeu aqui para trás. Aí falou o poeta, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Isso é Nelson Gonçalves. O nome dela significa o quê? Uma fita amarela.
é o registro das coisas boas, ok? E não é efetivamente o mecanismo que define questões que são puramente transitórias. Nós vamos dar boa noite para o Marco Aurélio. Marco Aurélio está representando a turma da sala, do chat. Boa noite, Beto. Como é que é? Nós temos participação, endereçar um abraço para todos aí. Nós temos aqui um comentário do Arnaldo Oliveira, de Santa Rita de Sapucaí. Ele diz assim: como fala Adão Nonato, evoluir é andar para trás, refazer o mal feito e fazer o que deixou de ser feito. Nossa, o Arnaldo vai mandar o Arnaldo está em comunhão com os poetas do além, embora, Arnaldo, você me conhece, um ajuste doutrinário. Não é voltar para... Como é que ele disse? Voltar para trás? Evoluir é andar para trás. Evoluir é andar para trás. Refazer o mal feito e fazer o que deixou de ser feito. É bonitinho e poético, mas está errado doutrinariamente. Porque você não refaz o que você fez. Isso é apenas uma conjugação de frases, poemas, para dar ritmo. Como? Licença. Oh, Jesus amado, o negócio hoje aqui está bom demais. Licença poética. Porque, em essência, está errado. Quer dizer, não está errado. Está certo quem escreveu. Mas não bate com essa performance da atuação psíquica. O que foi feito é experiência. Ponto. Experiência. Você não volta no passado para reconstruí-lo. Agora, o passado, ou seja, o que você fez, ele é ponto de irradiação que precisa de ser revisto a partir do momento em que você vai enxergando novos valores. Ou seja, a tendência é não repetir aquelas escolhas que não foram producentes. Ou melhor, que não são mais producentes. Porque se foi escolha ontem, foi importante ontem. Religioso tradicional fica assim, nossa, mas como eu sou pecador? Ainda bem, né? Porque está com medo. Está trabalhando com a fé que impede. Tomara a Deus que grande parte da população humana entrasse nesse diapasão de temer o Senhor. Vou usar uma expressão... Uma expressão neopentecostal, que falar que é protestante está errado. Agora nós temos que nos adequar. É o temor do Senhor. Temer a ira do Senhor. São termos utilizados no Antigo Testamento. E quando a gente mergulha no Antigo Testamento hoje com a luz da doutrina espírita, a ideia é o seguinte: não é temer porque Deus vai te castigar. É você trabalhar aspectos que possam te ajudar a conter os impulsos. Para você conter impulso, você tem que ter uma clareza. Você precisa de entender que aquele impulso não é bom. Porque também se você não entender isso, você vai só contendo, uma hora a panela de pressão explode. Que acontece muitas vezes, que o indivíduo fica procurando a religião como fuga. Para fugir. Aí ele vai fugindo. Só que uma hora não adianta. A vida vai colocá-lo de frente aos embates. Ficou claro? Bom. Alberto. Pois não. Tem uma pergunta aqui da Cleusa, de Leiria, Portugal. Um grande abraço, Cleusa. Eu estou aguardando a sua resposta. Vamos lá. Ela diz o seguinte: se um espírito com menos aprendizados sai com uma equipe de socorro para aprender, em que zona ou a que distância os mesmos ficam do socorro? Repete. Se um espírito com menos aprendizado sai com uma equipe de socorro para aprender, em que zona ou que distância os mesmos ficam do socorro? É complexo. A resposta ela não pode ser dada assim, vamos dizer assim, de uma forma peremptória. Nós temos que entender qual que é a condição do indivíduo para se aproximar ou não do problema. Nós podemos sair aqui com uma equipe de visita para fazer um atendimento num lar.
Né? Existem casos que a situação pode incomodar mais alguns dos membros da equipe do que outros. Isso pode acontecer. Se toca mais um coração, no sentido de deixar ele perplexo diante de um problema, isso está caracterizando que ele ainda precisa de se preparar mais para lidar com aquele assunto. O que não vai dizer que ele vai sair da equipe de trabalho. Ele vai continuar, mas ele tem que refletir mais sobre o assunto, até para ver se ele dá conta. Vou ser mais prático, tem pessoas que não dão conta mesmo de ir em hospitais psiquiátricos. O indivíduo não dá conta de entrar. Outros não dão conta de ir em núcleo, lá na colônia Santa Isabel, os rancenianos. Eu tive muito amigo. O Divaldo Franco tem um problema seríssimo com o ranceniano. Sabiam disso? Porque ele já teve a rancenias. Uma das vidas do Divaldo, ele desencarnou, na linguagem antiga, leproso. Isso ele confidenciava lá atrás, com o Honório, com o grupo fechado. E ele teve que lutar com isso a vida toda. Por quê? O limite dele era aquele assunto. Agora, ele podia ir frequentar outros núcleos de tarefa sem nenhum problema. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, já que ela tocou na questão do trabalho, eu vou trazer para o dia a dia. Aonde nós temos dificuldade é a zona que precisa de ser observada. Seja para investir nela, para tratar dela, ou para colocá-la assim, como é que chama? Em stand-by. Colocar ela congelada, guardadinha. Olha, esse assunto eu ainda não dou conta. Não dou mesmo. Porque tem uns que fazem não dou conta é porque está fugindo. Isso é fuga. Que costuma ser covardia. Ou infantilidade. Mas existem assuntos que o indivíduo não dá conta. Energeticamente ele não dá conta. Então, esse assunto aqui, a evolução, você não trabalha com agressão. Você não trabalha com agressão. Não dou conta, então fica guardado aqui. Agora, busca a oração, busca a sintonia com o mais alto, para que você se fortaleça, porque vai chegar uma hora que você vai ter que bater de frente com aquela questão, que pode até ser pessoas. Pode ser pessoas. Um indivíduo, por exemplo, se atracou com alguém aí no passado, um vilipendiou, o outro torturou, e hoje estão reencarnados, juntos. 2 irmãozinhos. Gêmeos. A Sony gosta de apertar. Ela está ficando treinada. A Sony, mas você não empolga com esses treinamentos nossos, não, que eu costumo o parafuso perder. Mas reencarna. Então tá, coitada, né? Vamos com ela. No mesmo líquido amniótico. Ele já começa a dar bicudo um no outro, lá no... Não é fácil não, gente. A gente está brincando. Você descobre um adversário, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, ou pode ser seu filho. Caso aberto, no meu caso é minha sogra, que é a cobra. Tão cobra que dorme enrolada, a cama, o colchão dela é enroladinho. E ela está assim, o karma da minha vida, aquele gerro. Não sei como é que a minha filha teve. 2 seres que precisam de se reajustar. Aquele inimigo sério mesmo, né? No trabalho, aí, por aí. A gente brinca só para quebrar. Mas existem assuntos que são muito sérios, que as pessoas, o indivíduo não dá conta do outro. É não dar conta. Aí você começa a observar que o comportamento dele sempre é para tirar o indivíduo fora. Quando convive em grupo, isso fica mais do que patente. Tudo que ele faz, de alguma forma, é para criar dificuldade para o outro. Não é assim? E se o outro está embaixo, costuma, pisar em cima. Então, e agora vamos pensar com maturidade.
Isso não é motivo para ninguém sair daqui com depressão, excesso de escrúpula, de se sentir o pior. Isso é natural, tá? Agora, se você começa a descobrir isso, porque chegou a hora de você resolver isso. Porque antes você não tinha esse horizonte. Antes, simplesmente, eu detesto e não quero nem conversa. Agora você está na casa espírita, né, Dora? Aí começa a surgir esse assunto, o povo fica assim, muda de assunto, Casalberto. Porque não é fácil, não. Vamos continuar? Porque senão a gente não fala da questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Qual a natureza da relação entre os bons e os maus espíritos? Quem quer falar? Gerson, você quer falar? Quem quer participar? Agora os encarnados, vocês podem participar. Gislene está querendo falar, passa para ela. Gislene, eu sei que você, na sua espontaneidade, eu estou acionando o seu livre-arbítrio sobre legítima pressão. Vamos refletir junto, qual a natureza da relação entre os bons e os maus espíritos? O que você pensa a respeito? Fala bem pertinho. Eu nunca tinha pensado da forma. Porque eu fico pensando assim, os bons, a natureza dela é de ajuda. A princípio, eu penso. E os maus, eles não se interessam nessa questão de dupla, sabe? Assim, de conciliar alguma coisa de relacionamento. Uhum. E até pelo egoísmo, pela forma, né? Porque assim, se a gente não está na tendência do bem, a gente se torna um pouco mais egocêntrico. Então a gente não preocupa com essa relação. E quando você já está mais preocupada em ser bom, né, para o bem, você se preocupa com o entorno. Então aí você se abre mais. Né? Eu não li a questão, então eu penso nessa. Gislene, eu acho até que você estava participando da época da codificação no mundo espiritual. Você fazia parte daquela pleiade de espíritos que conversavam com Allan Kardec. Porque ela fez uma palestra sobre a resposta. E aqui, o espírito que ditou aqui foi muito sucinto. Ele disse assim, o que valoriza a sua resposta, tá? É isso que eu estou dizendo. Os bons espíritos, se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir, a ascender. É a missão dos bons espíritos. Ô Casalberto, eu estou achando que eu já estou nessa turma. Porque você não sabe o tanto que eu faço, que eu estou empenhado em ajudar meu marido. E eu achava que não tinha jeito. E a minha mulher? Hein? E meus meninos? Não, vamos falar de filho, é até redundante, né? Porque o empenho é todo para ver se eles sobem um pouquinho, né? Ou então que descem um pouquinho. Como assim? Porque uns filhos você tem que fazer com que eles desçam do tamanco. Né? Porque chegar num ponto que está difícil de administrar. Mas é só para a gente dar um belo sorriso, mas refletir que se todos nós temos uma tendência ao bem. Todos nós temos o lado bom, conquistado, auferido, desenvolvido. Aqui está uma resposta muito geral. Muito geral. Mas que traduzindo ou trazendo para dentro da gente, a gente começa, inclusive, a refletir na importância desse lado bom já conquistado. Eu fiquei assim, extremamente sensibilizado hoje na FEAC. Eu saí ali da sala, né? Saí ali da sala, alguma orientação da técnica aí? Não? Ah, ok, não, porque você fez um gesto, eu achei que você estava me chamando a atenção. Mas pode chamar, eu sou bom soldado. Aí o que acontece? Eu saí aqui do lado de fora, gente, as damas da FEAC, todas com a vassoura na mão, varrendo ali, porque aquela árvore bondosa, ela nos abençoa nessa época do vento, espalha folha para todo lado.
E todo mundo varrendo a fiaca. Gente, mas eu fico assim, Jesus é maravilhoso. Jesus, a Sonita contando que estava disputando a vassoura. Aí o outro falou assim, tomara que nenhuma sai voando. Tá vendo? Por isso é que os bons têm que varrer o lado sujo dos maus. Captaram? Você gostou da brincadeira, né? Mas o ambiente familiar a gente pode falar assim, com todo respeito, né? É óbvio. Mas é assim que funciona. Nós estamos aqui para potencializar esse lado bom. O objetivo da doutrina espírita é atingido nesse movimento. Porque vai chegar uma hora que você vai ver um lado escuso, sujo lá na sua família, e costuma ninguém se movimentar para tentar melhorar aquele ponto. Então, simbolicamente, você está pegando a vassoura aqui, porque casa espírita a gente tem que procurar pegar a vassoura. Tá, gente? Porque o movimento espírita tem muita gente querendo pegar é o microfone, quer subir no palanque, quer holofote, quer incenso, quer bajulação. Movimento espírita temos que trabalhar com simplicidade, Marco Aurélio. Então, vamos observar esses pontos, porque vai chegar um momento na sua vida que a vida vai te dizer, olha, tu ouviu muito, você estudou muito o livro dos Espíritos, agora é sua vez de fazer. Deu lá? Agora, ao mesmo tempo, a gente fica prestando muita atenção, né, seu Fernando? Gente, seu Fernando está aqui, esqueci dele. Daqui a pouco a gente faz uma pergunta para o senhor participar, seu Fernando. O senhor Fernando está até ficando encolhido, porque semana passada eu falei que eu ia passar o microfone para ele. Agora que eu vi que ele está ali, ele está escondidinho. A turma de Petrópolis quer ouvir o senhor, seu Fernando. Senhor Fernando, mas tem hora que a gente fica prestando atenção nesse lado negativo da gente, e a gente costuma entrar até em depressão. A gente começa a ficar exacerbado em observar o lado sombra. E a evolução não indica isso. Não é assim. E outra coisa, nessa nossa relação como espíritos, como espíritas, com os espíritos, que é patente, nós temos que entender que os espíritos superiores, eles estão no nosso lado para favorecer a vitória. Espírito superior não fica apontando ferida de ninguém, não. Isso é por conta de encarnado, que muitas vezes está disputando. Porque quando você para ficar apontando a ferida do outro, o evangelho é que ensina. Você está vendo um argueiro no olho do outro, mas não está vendo a trava no seu. Então não é esse o objetivo. Não gasta tempo apontando ou querendo consertar o outro, não. A resposta vem falar sobre empenho em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. A missão é ajudar. A missão dos bons espíritos não é, dona Mirtes, empurrar a senhora para evoluir. Vou chegar lá e falar que só está tudo errado. Isso aí são posições que nós temos na vida que são extremamente equivocadas. Porque você falar que uma pessoa está completamente errada, você não está ajudando ela em nada. É diferente você chegar, Marinês, e falar assim, ô fulano, eu estou vendo que você está fazendo isso, mas você já pensou em também tentar fazer de uma outra forma? Didaticamente, olha como é que é diferente. Você está errado. Você não sabe de nada. Você já fechou a porta. Né, Fabrício? Estou perguntando, estou falando com o Fabrício, não é porque ele está concordando, viu, gente? Porque eu não sei o que ele está pensando ali, não. Mas é ter a técnica. Jesus trabalhava assim. Está escrito. Perguntaram para ele sobre a mulher adúltera, não foi? Eles estavam para apedrejá-la, condenada. Ela tinha infringido uma lei social. Porque a lei religiosa dos judeus se torna uma lei social. Tamanho cunho religioso que os judeus impõem na sua vida. Ela infringiu a lei. A lei está dizendo que
para apedrejá-la, né? E vós? Perguntaram para Jesus. Eles estavam querendo pegar Jesus na curva. Porque se Jesus falasse que a lei estava errada, ele estava assinando o quê? Atestado de... a sentença de culpa, de morte para ele. Aí ele dá aquela lição esplendorosa. A lei diz isso aí. Mas, é o Emmanuel falando, ensinando. Quando Jesus fala, está escrito aqui, mas com Jesus você pode saber que vem coisa boa. Mas, em verdade, a gente costuma escutar isso. Os meninos estão usando muito esses termos agora, né? Papai, mas em verdade, não sabe nem o que ele está falando. Em verdade, ele está falando isso aqui para a gente, ó. Lembram dessa imagem? A espiral evolutiva. Em verdade. O que é em verdade? Ou na verdade? Na verdade, você sobe refletindo. Mas você tem que descer operando. A reunião como essa, você está subindo, viu, gente? Subiu a rua João da Serra. A Márcia gostou, porque aqui é subidinha mesmo, né? Você sobe a rua João da Serra, você sobe para a FEAC. Acaba a reunião, você tem que descer para operar. Ou seja, você tem que operacionalizar. Quando você operacionaliza e percebe que tem coerência, porque o que você ouve, você pode perceber alguns fatores de coerência. Mas isso vai se tornar pungente quando você colocar em prática. Então, semana que vem, a vassourinha vai estar aqui de novo. Dona Eustáquia não pede à prefeitura para podar a árvore. Não, pode pedir, dona Eustáquia, é melhor. Sabe por quê? Trabalhadora de Jesus é raro. Vai que semana que vem acontece, a árvore fica aqui, as trabalhadoras de Jesus todas vão para outras bandas, a gente vai ficar aqui no meio das folhas, né, dona Eustáquia? A dona Eustáquia é a bondosa jardineira de Maria Santíssima. Dona Eustáquia, eu conto com a senhora. Não nos abandone. Em verdade, a fixação, em verdade. E ele fala duas vezes. Em verdade, em verdade. Porque no aprendizado, você, depois de operacionalizar, você tem que repetir. Porque repetindo, você fixa. Você vai fixando, você vai fixando. Então, vamos varrer. Vai. Varre sempre. Você está fixando o servir. Jesus define que o maior no reino dos céus não é quem é servido, é quem serve. Porque você saindo de dentro de você para operar, você que está ganhando, você que está angariando, você que está construindo o seu mundo. O Casabel, mas não aguento mais que é marido meu. Eu sirvo, não tem valor nenhum. Eu disse, olha, minha filha, você não está servindo seu marido, não. Você está servindo a você mesmo. Uai, então eu posso largar ele? Não larga, não. Se está ruim com ele, pior sem ele. Só para fazer uma brincadeira. Você não serve o outro. Você pode contribuir com o outro, mas você, no momento em que você está operando, que o servir é dar. Quando você dá, você adquire. Isso é uma equação que o Emmanuel ensina. Você não dá do que você tem. Como é que é seu nome? Guarda isso, Alessandra. O que você tem, você não dá. Não dá. Mas o que você dá, você tem. Como assim? Quando você busca na providência divina os recursos para oferecer, o copo não é seu, a água não é sua. Mas o estender, o oferecer, o gesto, a disponibilidade, o trabalho, a perseverança, a tolerância, a fraternidade, você está adquirindo. Aí, o grande lance,
é movimentar, repetir, 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 incansavelmente. Aí a gente vai entender o porquê que o Chico... Eu estava lendo um texto de Chico na década de 80, uma carta que a gente tem, está sendo trabalhada para vir à publicação futuramente. O Chico falando das augúrias, do sofrimento. Aí ele falou assim, mas desde 1931, quando Parnasmo de Além Túmulo foi lançado, o primeiro livro, 1931, o prêmio que eu ganhei foi a cegueira do olho esquerdo. E aí começou as augúrias, dor aqui, dor ali, dor agora. Aí ele fala para um coração assim, eu me sinto completamente envolvido numa era da chamada doralhada. Eu fui ler, doralhada. É dor de todo tipo. Aí ele termina a carta dizendo assim, mas graças a Deus hoje tem reunião. E eu vou terminar esse lamento que se estende, cansando os seus ouvidos, minha querida. O Chico é demais. Eu tenho reunião hoje à noite. Ou seja, ele ia para a reunião para trabalhar e, de alguma forma, encontrar consolo, estímulo. Porque depois que terminasse a reunião, dona Eustáquia, a doralhada ia voltar. Soninha, você está querendo falar no microfone, por favor. Bem pertinho. Aqui na questão fala, né, que os bons espíritos tentam fazer, né, os que não são tão evoluídos crescerem. Mas isso tem um limite, tem um livre-arbítrio, né? Então eles vão tentando, eles vêm em missão, mas mais para trazer o exemplo e não para modificar, impondo alguma coisa, não é? Porque não adianta a gente impor se a pessoa não está preparada para receber. Sim, não é isso? Sim. Então, assim, tem o livre-arbítrio das pessoas que tem que ser respeitado, não é? Sim. É por aí, né? Sim. Outra participação, Marco Aurélio, chat, quem é, Marco? É o Tiago Ferreira. De onde? E ele não colocou seu nome, seu bairro, só colocou seu nome, colocou o bairro, a cidade. Mas a gente depois pergunta para ele aqui. Ele diz assim, seria errado dizer que muitas religiões da atualidade são repetições de outras do passado? Vamos pensar uma coisa, Tiago, não vamos dizer repetição. A essência está posta. Jesus ofereceu o banquete. Que banquete? Os avatares, os profetas, em todos os setores da humanidade. Agora, se você for estudar, por exemplo, a essência da religiosidade, lá nos primórdios do Egito, há 12 mil anos atrás, se você mergulhar na filosofia, na filosofia hindu, dos primórdios, da civilização hindu-ariana, e se a gente for caminhando pela história da humanidade, você vai encontrar a essência do Evangelho em todos os segmentos, em todas as propostas. Porque existem agrupamentos que reencarnam no tempo e no espaço para teoricamente repetir? Não. Para ter todos oportunidade de beber na fonte e depois que você sai da fonte, você tem que operacionalizar. Então não existe, no seu sentido de religiões repetindo. Existe sim os homens que vão se graduando, que vão se projetando para cada vez mais irem se aproximando do verdadeiro conteúdo. Então, você não tenha dúvida de que você bebeu na fonte egípcia. Estou fazendo uma revelação para você. Você bebeu da fonte egípcia. Mas você também bebeu da fonte filosófica hindu. Mas você também participou das descobertas da voluntariedade dos arianos, que é aquele agrupamento que deixou a Índia e foi vivenciar na Europa para fazer a fertilização com os chamados autóctones.
os espíritos da terra. Aí você vai ver na história da Europa as conquistas, você vai ver uma movimentação completamente diferente da movimentação dos ditos espiritualistas lá da Índia, dos seus primórdios. Aí Emmanuel explica isso no livro A Caminho da Luz. Você bebeu da fonte hebraica, você recebeu revelações de profetas, nós participamos da estruturação da Grécia, nós caminhamos com Alexandre o Grande, com Ciro, nós discutimos com Aníbal, o cartaginês, o maior império antes do Império Romano, naquele movimento ali. Nós caminhamos pelas ruas de Roma. Posso dizer aqui que a maioria aqui perpassou a Via Ápia, a Nomentina. Nós conhecemos essa história. Então, ou seja, você vai sendo, como espírito, convidado a beber na filosofia, porque se envolvendo com a filosofia, a mente do espírito tem a oportunidade de refletir. Mas depois você não pode ficar só no plano filosófico. Gente, estou achando que está ficando meio filosófico esse estudo. Tá complicado? Tá dando para ir? Tá dando? Tá dando para pegar aí? Rapidinho? Vamos lá. Você tem que conquistar na Terra. Você tem que aprender em Roma. Mas depois que você perpassa Roma, depois você tem que reescrever Roma. Falando de amor. Mas depois você volta para Roma. Aí depois você volta para o amor. Deu aí, gente? Eis o motivo de muitas encarnações. Hoje, na subalternidade, um companheiro me perguntou, você acha que eu fui rainha? Eu falei assim, nossa senhora. Quando pergunta assim, eu já vejo até o trono. Porque quando pergunta se foi rainha, você tem dúvida que foi? Porque está com a saudade do trono. Hoje está lavando o trono. Hoje está limpando o trono. Mas ontem fez bobagem no trono que foi uma beleza. Hoje tem que limpar. Caso Alberto, você baixou o nível. Não. Eu estou falando de oportunidades. Sendo servido e tendo que servir. Entendeu, dona Mirtes? Agora, o complexo é quando, diante de um manancial como esse que nós estamos tendo de informações, a gente continuar querendo o trono. O trono a representar poder, domínio, entrega, passa o bastão. Passa o bastão. Um companheiro estava me contando ontem que ele chegou na instituição que ele trabalha e o coordenador, com muito jeitinho, para tirar dele o trabalho para passar para outro, chegou e falou assim, olha, eu vou te relocar, você vai trabalhar num outro segmento e tal. Aí ele viu que o dirigente estava cheio de dedo e tal, com medo dele melindrar. Depois que o homem falou, ele falou assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara assustou, por quê? Tudo que eu precisava era tirar isso da minha mão. Porque já passei, já vivi essa etapa. Eu quero libertação. Porque quando você busca na terra, tu escravizas. Você se vincula. É aquela história que eu brinco muito. Você chega para o indivíduo, né, dona Nilza? Que Jesus trouxe a senhora. Dona Nilza, gente, dona Nilza é a verdadeira trabalhadora da última hora. E olha, e Jesus conta com os da última hora, porque os da primeira hora, depois enjoa, vai tudo embora. Né? Estou brincando. Ela sabe que eu brinco com ela. Você pergunta para o outro assim, como é que tá? Agarrou. O indivíduo está numa conversa. Ah, eu estou com um problema, me conta. Vinculou. É o casamento. Mas difícil estudar evangelho com você, porque você fala uns negócios que no dia a dia a gente faz isso toda hora. Assim, mas aqui, nós estamos aqui para refletir. Não queira saber, não. Não estou dizendo para você ser indiferente.
O indivíduo chega para mim e fala assim, poxa, eu estou com um problema sério. Conta comigo. Posso te ajudar? Põe aquele colete que tem nos bancos hoje, né? E aproveita, porque daqui a pouco nem gente para ter colete, mas vai ter, porque é só máquina. Posso ajudar? Isso é diferente. Agora, o que está acontecendo? Será que o indivíduo está querendo te contar? Ou será que cabe ele te contar? Então a gente começa a observar isso. Como que nós nos aprisionamos na terra? E como define Jesus no Evangelho, para a gente pensar, cometer pecado se torna servo do pecado. E o pecado é todos aqueles pontos que definem impedimento para a libertação espiritual. Isso é pecado. Então, o que você faz, o que você escolhe e que vai te impedir, você se torna servo. Gritou, se tornou escravo. Fez a prece, se libertou. Deu aí? Seu Fernando, o que o senhor quer falar, seu Fernando? O seu Fernando está tão introspectivo hoje. Então, a Dora vai guardar para nós com muito carinho a questão 281 para a semana que vem. Porque o tema da nossa reunião é a oportunidade. No Evangelho de João, no capítulo 7, existe uma passagem intitulada A Incredulidade dos Irmãos de Jesus. Eu vou fazer uma pequena leitura e nós vamos ir caminhando para o fim do trabalho. E depois disso, todos esses acontecimentos, reflexões, sorrisos, tristezas, dificuldades, e depois disso, Jesus andava pela Galileia. E já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Os bons podem ir em todos os lugares. Os maus, não. Jesus opta por caminhar pela Galileia, terreno mais fertilizado. Porque na Judéia, o intelectualismo, a intolerância, o mercantilismo, a moeda, a vaidade imperava. Então ele faz uma outra opção. E estava próxima a festa dos judeus e a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, lembrando que Jesus tinha os irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. O que Jesus quer dizer para os irmãos dele com esta abordagem? Eu queria ouvir o Gino. Gino, pega com o Gerson, por favor. Eu queria saber, o Calvapento.
que Jesus disse isso? Você deixa a pergunta mais difícil, pô. Amado mestre. Essa foi boa. Amado mestre, o que o senhor acha? Ele lembrou da escolinha do professor. O professor só pergunta, o professor tem que falar, velho. Você não quer falar, não? Sério? Não sei. Então passa para nossa companheira aqui. Depois passa para a Cláudia. Não, a nossa amiga que pediu. A Cláudia não pediu, não? Então, semana que vem. Pela sua pergunta. Fala bem pertinho, companheira. É que ele ainda não está na hora dele comemorar ainda em questão de todos os seus filhos. Que nem todo mundo está preparado da forma que ele quer. Então, quando todos os filhos estiverem perfeitos do jeito que ele quer, aí ele vai fazer uma grande festa. Pelo menos é isso. Então você está trazendo para nós que existe dois tipos de festa. A festa de César e a festa de Deus. Mamon e Deus. Uma ideia extraordinária que ela pegou. Nós temos que pegar junto o que o mundo espiritual está nos oferecendo. Porque não adianta eu falar e a gente não raciocinar. Nós temos que construir juntos. Ela também falou sobre a questão, repete, de estar prontos. Não é isso que você falou? Tá. Quem mais quer falar? Gislene, você quer falar? Não. Nossa, agora ela falou assim, a Gislene quando falou não quero falar, ela estava mais ou menos assim, e Jesus saiu da Judéia e foi para Galiléia, porque o negócio não estava bom para o lado dele. Tá. Então vamos refletir o seguinte, ele está sendo questionado pelos irmãos dele, consanguíneos. Bom, você está indo para Galiléia, mas você tem que ir para a Judéia. Porque você tem que mostrar para os seus discípulos os seus feitos. Porque não adianta você querer mostrar isso para a gente. Não vai ter valor. Jesus mesmo é quem define isso. Isso é uma sabedoria milenar. O profeta não tem valor entre os seus. Não tem. Santo de casa não faz milagre. Pronto. A dona Nilza foi no feijão com arroz. Eu estou na linguagem, né, no literal, e ela foi no feijão com arroz. Santo de casa não faz milagres. Por quê? A gente dá ouvido de fora, não de casa. Porque o de casa a gente não valoriza. Isso. Falamos a mesma coisa? Repetimos, só mudamos as frases? Mas é isso. Porque a ideia é o seguinte, quanto mais próximo... Ô Sonia, a gente não pode trabalhar muito junto, não. Porque quanto mais a gente trabalhar juntos, mais você vai me conhecer e eu te conhecer. Ok? Obviamente que nós vamos conhecer virtudes e vamos conhecer as dificuldades. Como nós somos passionais e infantis, a tendência é focar a treva. Nossa, mas ele trabalha. Mas você viu como é que ele é? Ok? Essa é a nossa tendência. Bom, mas nós temos que trabalhar em outras bases. A definir também o seguinte, que no caso aqui, Jesus encarnou num grupo e teve irmãos biológicos. O que caracteriza que os irmãos biológicos dele não estavam na envergadura espiritual dele. Mas é lógico, Elizabeth, era Jesus. Tá, ok, o governador. O espírito mais puro que passou por aqui. Mas isso também precisa ser analisado tirando o símbolo. A definir que a escala espiritual, ela existe em todos os lugares e circunstâncias da vida. Sempre haverá o mais experiente e o menos experiente. Isso é fato. Em nível íntimo, a senhora pode ter mais experiência do que eu na cozinha, e eu já sei que não, mas é porque eu sou humilde. A senhora já falou que não gosta de fazer arroz, mas eu e Dona Mites vamos dar um curso
treinamento para a senhora fazer um arroz, cachoeira igual o meu. E eu sou vaidoso com o meu arroz. Porque cachoeira, meu, joga assim, ele sai escorrendo. Tem até uma música. Só conhece a música? Meu arroz é cachoeira. Pois é. Mas a senhora tem uma lição de humildade que eu estou precisando conviver com a senhora. Então, no arroz, eu dou um show. Na humildade, ela me destrói. Brincando. Deu aí? O que eu quero dizer? Nas relações, as coisas funcionam assim. Conquistas e necessidades de trabalhar. Então, todos nós convivemos em sociedade para esta troca de experiência. Muito bem. Agora, tem um fator interessante também aqui que a gente precisa de ressaltar. Que o superior, no sentido de virtudes, encarna no meio dos inferiores para irradiar, fertilizando, silenciosamente o inferior. Isso é um outro ponto que nós precisamos de refletir. Porque o amor não constrange. O amor não disputa. O amor ama. O amor é o amor. É dádiva. A expressão máxima de amor na vida é Deus. E Ele não usa trombeta. Ele te dá o dom da vida. E te espera. Como diz Emmanuel, a alegria dos homens é paciência de Deus. Eu, assim, vibro com essa frase, e quando a gente cita Emmanuel, nós precisamos de dar a fonte, porque eu fico vendo na internet o tanto de coisa que eles falam que o Chico falou. Aí tem uma foto do Chico e está assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Chico Xavier. O Chico era o médium, que essa frase é do Emmanuel. Então, quando a gente lê algumas coisas, vocês começam a passar pelo crivo. Bom, mas o que importa ser o Chico, ser o Emmanuel? Importa que nós temos que ser fiéis, para a gente não começar a deturpar as lições. Voltando, nós estamos num contexto de relação para sermos inspirados, fertilizados pela virtude do semelhante. Mas a virtude é dele. A virtude dele não assina por mim. Então, nós, religiosos, até hoje julgamos que Jesus veio à Terra para nos salvar, no sentido de que basta uma prática religiosa para que Jesus venha e nos perdoe e fique tudo 0 a 0. Isso é um grande equívoco. Uma coisa é nós pedirmos ajuda no sentido de Senhor, como define André Luiz. Eu não sei pedir, então pelo menos me faça ver. Eu não sei pedir, me faça ver. Essa é uma prece de André Luiz. Porque você vendo, mas vendo com profundidade, você pode chegar até na conclusão de que a doença que bateu, ela está sendo boa. Mas não significa que você não vai tomar o remédio, entendeu? Que você não vai lutar para superar a doença. Mas o seu sofrimento pode se tornar muito maior se você não vê. Deu aí? Vamos continuar? O pessoal está querendo chegar no tempo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então você pode estar próximo de um espírito que tem envergadura para te ensinar, ele está te oferecendo, mas você não tem ainda a condição, o alcance de captar. A espiritualidade define para nós que mesmo assim o bem se irradia. Porque você pode estar com a visão turva, mas o ensinamento, ele de alguma forma, está sendo registrado. Eu comentei terça-feira, foi terça-feira, eu assisti um vídeo, de vez em quando a gente acaba arrumando uns tempinhos, né? Porque tanta coisa que chega para a gente, né? Eu tenho que mexer lá na página da FEAC, aí de vez em quando, aí fica aquelas postagens que vai chegando, e tem hora que, agora eles arrumaram um mecanismo que no Facebook, você não precisa mais de startar para ver.
O negócio você já abre, já começa a passar. Gente, o livre-arbítrio da gente é desrespeitado de todo jeito. Aí tem hora que você do nada está assistindo uma coisa. E circunstancialmente, chegou uma postagem que me sensibilizou muito. Foi um vídeo, foi exatamente terça-feira, um vídeo com Elvis Presley, cantando uma das suas músicas mais famosas, em que ele faz uma... A música é quase uma súplica a Priscila Presley, porque ela tinha se separado dele. E aí a gente, como estava legendado, eu parei e fui observar, porque aí faz o jogo de cenas, né? Vai mostrando fotografias do Elvis com a Priscila Presley. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, porque ela tem tudo a ver com esse contexto nosso aqui. O Elvis, num momento de muita sensibilidade, muita dor, ele pede para ela voltar. Mas ele diz assim: me perdoe, porque eu não valorizei os momentos mais importantes que nós tivemos juntos. E por fim, resumindo a história, ele fala assim: me perdoe, porque eu estava cego. A história já estava desenrolada e tinha que ter sido daquele jeito, em face à própria cegueira dele. E é muitas vezes um brado da alma quando nós nos deparamos com a verdade e que ela muitas vezes nos visita com os impactos que muitas vezes nos faz perder o chão. Os irmãos, nem mesmo os seus irmãos, criram nele. Aqueles que estavam mais próximos. Eu vi um depoimento de um irmão de Chico Xavier desencarnado, há alguns anos atrás, André Xavier, filho da Cidália Batista, segundo casamento. Ele já velhinho, ele disse assim, entrevistaram ele e o Arnaldo Rocha juntos. Os dois estavam lá em São Paulo, o Arnaldo foi visitá-lo e o Oceano gravou a imagem. Ele, o que você pode falar, André, do Chico Xavier? Aí ele respirou fundo e disse assim: o que eu posso falar de meu irmão é que hoje meu coração dói, porque eu não compreendi meu irmão. Ele estava num tempo muito diferente do meu. Então, a vida vai passando assim para nós, essas cenas, esses dramas, essas histórias, para nos ajudar, não para punir, jamais punir. A punição está no próprio erro. Ele já tem o seu peso. O indivíduo que tira a própria vida, ele já está assinando um termo chamado sofrimento, que ele vai viver por ter tirado a vida. Ele mesmo assinou esse termo voluntário. Quando você transgride a lei da justiça, da ética, do bem, você está dizendo, mesmo que na hora você faça, julgando que está fazendo melhor. Ok? Você está dizendo, isso vai bater de novo na minha porta. Tem uma sabedoria antiga que diz o seguinte, uma frase, isso é lá na época das diligências, né? Não jogue espinhos pelo caminho, porque você poderá passar por esse mesmo caminho. É uma dica. E de repente ninguém está vendo, joga o espinho para o lado de fora da janela, da diligência. Eu estou numa carruagem, tá, gente? Eu não estou num carro com todo conforto que eu posso deixar para jogar o lixo depois. Estou numa carruagem. E a gente, com todo conforto, com toda estrutura, mesmo assim a gente joga a casca de banana. Não está nem aí pelas consequências. É o que a sociedade está fazendo. E que nós estamos assistindo. E muitas vezes repetindo.
ainda não é chegado o meu tempo. Por que tu não sobe? Vai para a festa. Aí ele vai dizer, conforme você exaltou. Ainda não é chegado o meu tempo. Qual que é o tempo dele e qual que é o nosso tempo? O tempo do Cristo é o tempo da irradiação plena do amor. O nosso tempo ainda é um tempo que nós estamos tendo uma série de oportunidades para a gente chegar no tempo dele. Obviamente, né, a questão temporal fica fácil de entender. Ou seja, as conquistas, elas têm que percorrer uma escala de ajustes. Ela precisa de vencer as etapas de produtividade, os ciclos que se abrem férteis, os ciclos que se abrem escassos. A natureza é pródiga para nos ensinar. Há tempo de semear e há tempo de colher. Nós estamos citando o capítulo 12 do livro Eclesiastes. Há tempo para tudo. É bonito o texto. Há tempo de sorrir. Não vou voltar porque o tempo não permite. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. No Antigo Testamento é tempo de chorar e tempo de sorrir. No Antigo Testamento sempre trabalha no sentido complicado para depois favorecer. É igual quando Jesus vai falar do sol, né? O sol nasce. Olha para vocês verem. Não, a chuva desce sobre injustos e justos. A ordem é essa. A chuva desce sobre injustos e sobre os justos. Por que Jesus primeiro fala que a chuva desce sobre os injustos? Para lavar. É o mais necessitado, é o injusto. E quando a chuva desce sobre o justo, para o justo, é fertilização da lavoura. Deu aí? É fertilização da plantinha ali, que está expectante. Agora, primeiro ela tem que descer dando pancada. Dando pancada para que a gente possa rever. Aí depois Jesus continua dizendo, e o sol nasce para os justos e para os injustos. Isso é de uma sabedoria que a gente fica aqui até amanhã. Quando ele vai falar da luz, porque o sol é luz. Quando ele vai falar da luz, primeiro é para quem está focando, é que está posicionando o espelho para buscar luz. Então, quanto mais você investir em busca da luz, mais a luz vai te favorecer. Agora, a luz não vai deixar de atender quem está na treva. Nós começamos falando de André Luiz, estamos com equipes espirituais que representam essas caravanas que atendem às furnas. Então, nós podemos dizer que um dos problemas mais complicados para os espíritos que estão em regiões difíceis é não ver luz. É o que está no Evangelho, é trevas, é pranto e ranger de dentes. Que eles, por exemplo, quem assistiu o filme Nosso Lar, eles foram muito felizes, o diretor foi muito feliz naquelas imagens. Só que como é filme, a gente vê assim, aquele lugar escuro, né, com uns reflexos de luz lá, que como a gente tem que assistir a cena, precisa de referência, né? Aí está lá o André Luiz com um reflexo batendo na pedra. Na realidade não é assim. A realidade é pior. Porque não tem luz nenhuma. Você vai como... Você pegou o pensamento do benfeitor, que ele ia dizer assim, tateando na própria sombra criada. Você, Emmanuel, você pegou o pensamento do Emmanuel. Tateando na própria sombra, que foi sustentada pela ilusão, que favorece indiferença e rebeldia. Ou fuga infantil. Então são 3 pilares aqui complicados, que a gente precisa de entendê-los. Rebeldia. A vida está batendo assim, eu não tolero. E aí eu vou brincar, ninguém merece. Você está rebelde. O outro falou assim para mim, não sei o que eu vim nascer no Brasil.
Ô, lugarzinho danado. Isso é rebeldia. Tem espíritos que estão sendo convidados a sair do Brasil para reencarnar em outros países. Vocês não sabem o drama que é. Vou falar para você, Gino, que você vai reencarnar lá na faixa de Gaza. O Gino... Oh, gente, essa foi ótima. Os ouvintes têm que captar. O Gino falou assim, não respondeu a pergunta que eu fiz, eu reencarnei ele lá na faixa de Gaza. Ai, essa foi ótima. Essa foi ótima. Ô, Gino, eu vou te tirar do contexto do Brasil, não vou te levar para a faixa de Gaza, não. Sair desse ambiente tão favorável, esse clima tão pródigo. Vocês sabem que existem espíritas brasileiros lá na Espanha que frequentam centros espíritas que são escondidos, porque a sociedade não pode saber que tem um centro espírita? Eles assistem às reuniões nossas na internet, achando assim o máximo ver um ambiente como esse. Eu estou falando assim, coisa pequenininha, tá? Então, nós precisamos de refletir sobre alguns pontos. Porque chegar no mundo espiritual, observando que julgamos o tempo fora, é doloroso. Agora, vamos refletir. O tempo de Jesus é festa. Porque é luz. Então, não é chegado o meu tempo. Então, eu não posso ir para a festa. Porque a festa que vocês querem e precisam é outra. A minha festa é o quê? É sustentar a festa de vocês. Já parou para pensar nisso? A espiritualidade está sustentando o nosso caminhar infantil, mas eles estão numa outra dinâmica de festa. Esse é o ponto. Mas eu não posso ficar só na minha opinião, eu tenho que trazer o chefe, o coordenador, porque ele vai dizer que tudo isso é oportunidade. Fala Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. O mau trabalhador está sempre queixoso. Ainda mais quando fala que ele vai reencarnar na faixa de Gaza. Não estou falando que você é mau trabalhador não, tá, Gil? Mas toda queixa está dizendo o quê? Vamos refletir. O mau trabalhador está sempre queixoso. Vamos lá. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva. Eu não li a lição antes. Não tolera o calor. Amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Puxa vida, hein? Não depende das estações. Inverno, verão, outono, primavera. Não depende. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. As frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo? Encontra. Na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita, igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo
como uma realização imediata. Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. Desculpem, vou repetir. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. A época está pronta. O dia de hoje é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Capítulo. Por que o tempo dele não chegou? O tempo dele vai chegar quando nós fizermos do nosso tempo o tempo dele. Deu? Chegou lá agora? Captou, Gino? Por quê? Em termos de realização de conquista, ele está no máximo, ele está no topo. Agora ele aguarda que a gente faça. E quando você fizer, o tempo dele se torna exuberante, porque você fazendo, você vai entender a importância do que ele te ensinou. É o tempo dele, é o tempo do Cristo. Dele, no sentido de que Cristo, o que é Cristo? Qual que é a representação de Cristo? De Cristo é Deus em nós. Nós não estamos nos referindo ao tempo de Jesus. O tempo de Jesus foi há 2000 anos atrás. Jesus, o Espírito que encarnou, certo? Governador espiritual. Aquele que veio aqui, deu a vida por nós. Aquele foi o tempo dele. Mas por que ele é conhecido como Jesus Cristo? Cristo é Deus em nós. Então ele é Jesus Cristo porque o que ele fez foi Deus operando nele. Nós, como religiosos, criamos uma epopeia divina para ele, no sentido de que foi Deus que veio aqui para dizer o que tem que ser feito. Então ele se tornou o máximo dos máximos dos máximos. Mas não é essa a proposta dele. Ele não quer ser o máximo. Ele não quer. Ele quer que você, Paula, seja feliz. Ele quer que você esteja bem. Ele quer que todos nós tenhamos desenvoltura, coragem, fé, perseverança. É isso que ele quer. Ele quer no sentido de que ele, pessoa, não. As leis da vida operam para que a dama da noite plantada pela Sonia ali continue exalando esse perfume maravilhoso. Então, nós tivemos mãos aqui, corações dadivosos, que trouxeram a semente, a muda. Aí, o que a vida faz? Da luz, da água, da terra. Mas a esperança é que a dama seja a da noite. Porque a dama da noite, com seu perfume inebriante, para quem gosta, porque nem todos gostam desse estilo de perfume. Mas vamos dizer que o perfume atenda a todos. O perfume da planta, dama da noite, de alguma forma toca o seu coração, a sua sensibilidade, para que você olhe para a noite e se lembre que as estrelas estão descendo do zimbório
através da irradiação luz, a nos mostrar que nós precisamos de brilhar a nossa luz e caminhar em sintonia com a luz maior que dimana de Deus, o astro-rei de nossas vidas, que nos sustenta em plenitude de amor, de verdade e de paz. E quando o amor, a verdade e a paz se tornam uma realidade no nosso mundo íntimo, nos sentiremos bem-aventurados e filhos do Altíssimo, conforme solicita a nossa coordenação, que nos envolve nesse momento e nos convida para a oração final, rogando as bênçãos para todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão conosco em nível familiar, todos aqueles que o Senhor confia a nossa guarda, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para que eles sintam um pouco mais de segurança e confiança para dar passos largos na direção do tempo do Senhor. E que Maria Santíssima, nossa mãe espiritual, possa nesse momento envolver a todos os lares representados aqui, a todos os teleouvintes que nos acompanham de seus lares, os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os companheiros da Rádio Brasil Espírita, que todos possamos nos sentirmos abraçados nesse amplexo de fraternidade e de alegria. E que todos tenham um retorno tranquilo para os vossos lares, um excelente final de semana, já nos preparando para que a próxima semana seja bastante intensa de oportunidades, de estudo e de trabalho no bem. E encerramos, por fim, agradecendo a Emmanuel, nosso benfeitor espiritual, que tem ajudado tanto o Brasil, aos espíritas, a nos aproximarmos do Evangelho. Mas do fundo do coração, gostaríamos de render graças e abraçar com um sentimento de profunda gratidão a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o patrono desta casa bendita. E assim, nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo, sempre. Até a próxima oportunidade, que assim seja.